Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostaria de conversar hoje com vocês sobre o projeto de lei 1904 de 2024 e a sua relação com o denominado efeito backlash que estudamos em direito constitucional. Mas antes da gente adentrar propriamente ao tema, eu gostaria de ponderar com vocês, de contextualizar um pouquinho com vocês sobre a constitucionalidade desse projeto de lei e as implicações jurídicas de uma eventual aprovação dele na íntegra junto ao Congresso Nacional. Nós bem sabemos, isso já foi amplamente divulgado pela mídia, que esse projeto de lei ele foi encaminhado à votação perante o Congresso Nacional em regime de urgência. E ele prevê uma espécie de nova figura qualificada para o crime de aborto. Ele dispõe que se o aborto, seja o autoaborto, que é aquele praticado pela própria gestante, seja o aborto praticado por terceiros, com ou sem o consentimento da gestante, se ele for praticado após a 22ª semana de gestação, a pena a ser aplicada a esse aborto é aquela equivalente à pena aplicada para o homicídio simples previsto no caput do artigo 121 do Código Penal, que é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. O entendimento é de que após a 22ª semana de gestação, há presunção de viabilidade de vida extrauterina do feto. Ocorre que hoje o aborto ele é permitido, isto é, ele não é considerado criminoso em 3 hipóteses. A primeira é o denominado aborto necessário ou terapêutico, que é aquele praticado por médico a qualquer tempo, isto é, não há um limite temporal do período gestacional para aceitação desse aborto, para salvaguardar a vida da vítima quando a gestação implicar risco à vida da gestante e não houver outro meio para salvar a vida dela. Ele está previsto no artigo 128, inciso 1º do Código Penal. Segunda espécie de aborto permitido é o aborto eugênico ou eugenésico, que é aquele que, embora não esteja previsto expressamente no Código Penal, ele é fruto de autorização de um entendimento jurisprudencial do STF na DPF 54 do Distrito Federal. O aborto eugênico ou eugenésico é aquele admitido em caso de anencefalia, que é a ausência de cérebro do feto devidamente comprovada, desde que devidamente comprovada por profissional habilitado, porque nesse caso não há que se falar em qualquer expectativa de vida do feto fora do ventre materno. E a terceira hipótese de aborto permitido, de aborto legal, é o aborto sentimental ou humanitário, que é aquele autorizado pelo Código Penal, artigo 128, inciso 2º do Código Penal, em caso de gravidez resultante de estupro. Hoje, também não há um limite temporal pelo Código Penal para admissão desse aborto, para que esse aborto possa ser realizado em caso de estupro. Porém, é justamente aí que o projeto de lei 1904 pretende promover alterações. Ele prevê o seguinte, que a interrupção da gravidez resultante de aborto, ela somente será considerada permitida, ela somente será considerada legal se praticada se levado a efeito até a 22ª semana de gestação. Se a gravidez não for interrompida até a 22ª semana de gestação, da 22ª semana de gestação para frente, além dela não ser mais permitida a interrupção, esse aborto não ser mais permitido, não ser mais legal, ele é considerado criminoso. E a pena a ser aplicada a esse aborto decorrente de estupro praticado após a 22ª semana de gestação é aquela pena equivalente à do homicídio simples, que é uma pena, como já disse, de reclusão de 6 a 20 anos, pena essa que inclusive é superior à pena do estupro, que é uma pena de reclusão de 6 a 10 anos.
Os defensores desse projeto de lei, os idealizadores, os autores desse projeto de lei, eles sustentam a constitucionalidade dele, dizendo que após a 22ª semana de gestação, há expectativa de vida do feto fora do ventre materno, há expectativa de vida extrauterina. Então, os defensores desse projeto de lei, eles entendem que a gestação, ela deve ser levada, deve prosseguir por tempo necessário para extrair o feto do ventre materno ainda com vida, para que se dê os devidos encaminhamentos posteriormente. Eu entendo que neste caso há um grande problema. O problema que se vê nisso tudo é que esse lapso temporal, esse período de 22 semanas, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele não deixa de ser observado pela gestante, pela vítima de estupro, por desídia ou por desleixo. Jamais. A vítima, ela deixa de observar esse prazo em decorrência das próprias consequências do estupro, em decorrência das próprias consequências da violência sexual que ela sofreu. Muitas vezes, em decorrência de descoberta tardia dessa gestação, em decorrências do trauma vivenciado pelo ato sexual forçado, pela violência sexual, por vergonha da sociedade de expor que foi violentada e que, além de ser violentada, ela engravidou do seu abusador, ou também por medo de reprimenda social e principalmente por medo de reprimenda familiar, porque muitas dessas vítimas de estupro são vulneráveis, são adolescentes, são crianças, e muitos dessa violência sexual, ela é praticado no ambiente intrafamiliar, por parentes, por genitores, por padrastos, por tios, por vizinhos, por gente da própria convivência da vítima. Então, a gente forçar com que essa vítima prossiga por qualquer tempo nessa gestação é uma forma muito gravosa, muito contundente de sobrevitimizá-la. E isso é o que o ordenamento jurídico justamente coíbe. Pois bem, e qual que é a relação, então, professora, desse efeito, desse aborto com o tal do efeito backlash que você falou no início aí do vídeo? Primeiro vamos entender o que é o efeito backlash. Efeito backlash nada mais é do que um movimento de grande rejeição, de grande reprovação de parcela da sociedade e da mídia também em relação a alguma certa decisão judicial proferida na maioria das vezes pelo STF, envolvendo assuntos polêmicos, decisão essa de cunho muito liberal, muito permissivo, que acaba afrontando o nosso ordenamento jurídico posto em vigência na atualidade. Então, parcela da sociedade, parcela da mídia, ela traduz um movimento de grande rejeição a essa decisão de caráter liberal, envolvendo temas sensíveis, e essa mobilização da opinião pública, sociedade, mídia, acaba forçando com que os nossos parlamentares adotem medidas legislativas para tornar inócua, para, de alguma forma, inutilizar essa decisão judicial, que acaba virando um precedente, acaba virando uma jurisprudência. Então, o nosso parlamento, ele é forçado, por meio de emendas constitucionais, por meio de leis infraconstitucionais, a adotar providências para reverter, para corrigir a jurisprudência, o julgado, o precedente formado a partir desse julgado. Então, o que ele faz? Ele edita uma emenda constitucional, uma lei infraconstitucional que dispõe de forma totalmente contrária àquela decisão judicial, àquela decisão proferida pelo Poder Judiciário, proferida pelo STF. Ele vai contra. A lei é frontalmente contrária ao que decidiu o STF, o Poder Judiciário. E o que isso tem a ver com o tema? A gente vê muito isso desde 2016, mais especificamente desde novembro de 2016, a gente vê esse denominado efeito backlash com relação a algumas decisões proferidas pelo STF com relação ao tema aborto. Mais especificamente em novembro de 2016, a primeira turma do STF,
em sede no bojo de um habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro. Esse habeas corpus ele foi impetrado por 2 médicos que foram presos em flagrante, praticando manobras abortivas numa determinada clínica lá do Rio de Janeiro. Eles foram presos em flagrante e a prisão em flagrante deles foi convertida em prisão preventiva. Eles impetraram um habeas corpus e a liberdade provisória foi concedida a eles em sede desse habeas corpus, e a primeira turma do STF, ela conferiu interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 128 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, que na verdade criminalizam o aborto, para excluir do âmbito de incidência desses artigos o aborto, a interrupção da gestação realizada até o primeiro trimestre. Então, ele diz que essa decisão proferida pela primeira turma, ela deixou de considerar crime eventual interrupção de uma gestação que ocorra no primeiro semestre, nos 3 primeiros meses de gestação. E o que entendeu o STF nessa decisão? Ele entendeu que a criminalização do aborto no primeiro trimestre violaria alguns direitos fundamentais da mulher, tais como direitos sexuais, direitos reprodutivos, a sua autonomia de vontade, além de princípios constitucionais, como o princípio da proporcionalidade e princípio da isonomia. Veja, essa decisão, ela foi proferida num habeas corpus, numa ação individual, ela é numa ação concreta, num caso concreto. Ela foi proferida em sede de controle de constitucionalidade difuso. Então, os efeitos dessa decisão, essa inconstitucionalidade da criminalização do aborto no primeiro trimestre, ele só vai alcançar as partes que impetraram esse right, as partes que impetraram esse habeas corpus, os 2 médicos que estavam presos. Não há qualquer eficácia erga omnes dessa decisão, porque foi proferida justamente em um caso concreto, foi proferida incidentalmente numa ação individual. Nesse contexto, logo em seguida, na sequência, foi ajuizada, com base já nesse precedente aí importante da primeira turma do STF, foi ajuizada a DPF 442 pelo PSOL. Essa DPF 442 do PSOL, ela foi ajuizada, é uma ação de controle concentrado, portanto, a eventual decisão proferida nessa DPF vai ter, salvo modulação, em regra, vai ter efeito erga omnes e vinculante, e o PSOL fundamentou essa DPF, fundamentou de que a criminalização do aborto no primeiro trimestre de gestação, ele feria preceitos fundamentais envolvendo a dignidade da mulher. Então, ele pugnava pela não recepção dos artigos 124 e 126 do Código Penal para descriminalizar a prática do aborto no primeiro trimestre. Essa ação, ela ainda está pendente de julgamento. Quando ela foi ajuizada em 2017, na ocasião, o PSOL pleiteou um deferimento de liminar. Essa liminar, ela foi indeferida na época. Em 2018, foram realizadas diversas audiências públicas com especialistas no tema, visando dar mais pluralidade ao debate envolvendo esse tema tão sensível, descriminalização do aborto. Em 2020, o Procurador-Geral da República, ele se manifestou pela improcedência dessa ação, pela não descriminalização do aborto, mas em setembro de 2023, a então ministra relatora dessa DPF 442, a ministra Rosa Weber, ela proferiu seu voto pela procedência da DPF. Portanto, ela entendeu pela descriminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação, justamente defendendo que os artigos 124
e 126 do Código Penal não foram recepcionados pela Constituição Federal. Veja, foi apenas um voto, ainda essa ação, repito, ela está pendente de julgamento, mas já é uma sinalização. E essa sinalização, esse voto importante, gerou um grande clamor social, gerou o denominado efeito backlash. Houve uma grande manifestação contrária a esse voto de parcela da sociedade, parcela mais conservadora da sociedade, da grande mídia em massa, defensores da vida intrauterina, defensores do não aborto, se manifestaram muito pontualmente com relação a isso, e isso acabou forçando o parlamento, que não andou bem, mas acabou apresentando essa propositura legislativa, esse projeto de lei 1904, que acabou, infelizmente, desvirtuando um pouco o âmbito de proteção, acabou excedendo em muito os limites do razoável, acabou nos dando um projeto de lei, nos apresentando um projeto de lei manifestamente inconstitucional, principalmente com relação à criminalização do aborto decorrente de estupro. Ele é materialmente inconstitucional, ele fere a dignidade da pessoa humana, ele fere o princípio da proporcionalidade totalmente, é um projeto de lei irrazoável. É paradoxal a gente pensar que a vítima do estupro, ela vai ter se ela eventualmente optar pela interrupção dessa gestação, e isso ocorrer de forma tardia, seja porque descobriu tardiamente a gestação, seja porque não quis revelar que estava grávida, a gravidez dela acabou sendo revelada só quando a barriga acabou aparecendo aí, por qualquer razão que seja, essa vítima, ela ser punida com uma pena mais gravosa do que o seu violentador, é inconcebível isso. Acredito eu que esse projeto de lei não vai ser aprovado, principalmente nessa parte aí que eu acabei de citar. Ele é materialmente inconstitucional. Mas o que vale para nós aqui é o estudo jurídico disso, é o que isso pode ser indagado para vocês numa eventual banca de concurso. E eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Deixa eu saber aí nos comentários. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.